Isca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Fora da Caixa. E hoje vamos falar mais uma vez de vida fora da Terra, só que desta vez no âmbito da química, da astrobiologia. Eu estou fazendo uma série de vídeos aqui no Fora da Caixa que estão servindo como aperitivos para o meu documentário, a Anomalia 914, que irá retratar o que aconteceria com a sociedade, com o mundo, se fosse revelado que existe vida além da Terra. A distribuição desse documentário já está garantida. O que não está garantido ainda é a verba para poder produzir ele. E você pode ajudar a viabilizar essa verba comprando os ingressos antecipadamente, os ingressos para poder assistir no cinema o Anomalia 914. Você comprando os ingressos antecipadamente irá ganhar contrapartidas bem legais. Entre elas, assistir a estreia do documentário comigo no cinema, ou então assistir palestras exclusivas, como a Ciência da Cultura Pop. E também tem livros autografados, cartazes do documentário também autografados, sem contar que você terá o seu nome nos créditos do documentário e estará me ajudando a divulgar ciência para além do YouTube, beleza? Então se vocês quiserem ajudar, quiserem contribuir com esse documentário que estamos querendo produzir, é só clicar aqui embaixo na descrição e comprar o seu ingresso antecipadamente. E agora vamos falar de um dos temas que será abordado no documentário, a astrobiologia. Como será que uma possível vida iria se desenvolver em um ambiente que não fosse a Terra? Há 2.500 anos, existia um filósofo chamado Anaxágoras. Ele era uma pessoa que talvez estivesse à frente de seu tempo, pois ele sugeriu que a vida poderia existir em muitos mundos. Para ele, sementes espalhariam a vida pelo cosmos. Apenas um século depois, outro filósofo, Epicuro, também observou que a Terra poderia ser apenas um dos muitos mundos habitados e, 5 séculos depois dele, ainda tivemos outro pensador grego, Plutarco. Ele suspeitava que a Lua era habitada por criaturas. Durante séculos, as pessoas especularam sobre como essas criaturas extraterrestres poderiam se parecer ou como se comportariam. Enquanto isso, cerca de um século antes de Anaxágoras, o filósofo Anaximandro propôs que os seres humanos surgiram por meio de um processo evolutivo iniciado com peixes. Foi uma ideia precursora da evolução pela seleção natural que Charles Darwin propôs e depois se transformou em uma teoria através de anos de observação e estudo. A seleção natural alcançou o status de teoria científica, pois fez previsões que poderiam ser testadas e ainda hoje continuam passando por testes. Consequentemente, na biologia, consideramos a seleção natural como a força evolutiva principal. Nós a temos como base para a presença da vida na Terra e as numerosas direções que a vida neste planeta tomou por mais de 4 bilhões de anos. E as novas pesquisas sugerem que não há razão para pensar que as forças da seleção natural estão limitadas ao nosso próprio planeta. Na astrobiologia é assumido que a seleção natural deve ser o principal motor da evolução da vida em qualquer outro lugar. Isso faz todo sentido, dado que Darwin não tinha ideia sobre os mecanismos da genética, mas ele não sabia o que carregava esses traços mais do que Anaximandro sabia. E apesar de não conhecer o mecanismo, sua seleção natural funciona tão bem para explicar os dados moleculares dos dias de hoje quanto no século XIX, quando trabalhou para explicar as observações nas formas dos animais. A seleção natural é trabalhada em nossas investigações de possíveis sistemas químicos prebióticos que poderiam ter levado a biologia aqui na Terra e também em outros lugares. Na Lua de Saturno, Titã, por exemplo, compostos de hidrocarbonetos formam lagos, rios e chuva que poderiam servir de modelo para a química na Terra antes da vida. Além disso, quando os cientistas experimentaram sistemas químicos prebióticos, a ideia de que químicos prebióticos devem evoluir através da seleção natural é incontestável, pois essa seleção pode permitir que moléculas complexas melhorem sua capacidade de fazer cópias de si mesmas. Assim, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, publicou um estudo no International Journal of Astrobiology. Usando a estrutura de seleção natural, eles fazem previsões específicas sobre o caminho que a evolução deve tomar em outros mundos, ou seja, que a complexidade deve aumentar com o tempo, assim como aconteceu aqui na Terra. Esta é uma abordagem perfeitamente racional. Além disso, deixar de reconhecer que a seleção natural deve ser tão central para a biologia em todo o cosmos como aqui, implicaria que a vida aqui é especial, portanto, constituiria numa regressão
uma mentalidade que por séculos colocou a humanidade no centro do universo. Assumir que a seleção natural deve impulsionar a biologia em todos os lugares não está na mesma categoria que assumir que a vida em toda parte deve utilizar os mesmos 20 aminoácidos que a vida aqui na Terra usa para produzir proteínas, que a vida extraterrestre precisa usar DNA para armazenar informações genéticas. O próprio fato de que a seleção natural ter sido descoberta tantas décadas antes da descoberta do DNA ilustra que ela é realmente uma espécie de princípio universal da vida. A seleção natural desfruta de um status na biologia semelhante à gravitação, eletromagnetismo e que outras forças desfrutam dentro da física. Agora, apreciar como a seleção natural deve ser um fenômeno universal não é uma razão para esquecer que a evolução da vida também depende de outras forças. A mutação é uma dessas forças. Para se tornar mais complexas, as formas de vida devem acumular erros reprodutivos, a fim de fornecer à seleção natural algum material de trabalho. Existem também numerosos fenômenos matemáticos que conduzem a evolução de um jeito ou de outro. Estes incluem uma deriva genética, efeitos de gerador, gargalo e fluxo gênico. Forças que moldam as espécies quase tanto quanto a seleção natural. Mas, assim como a seleção natural, essas forças matemáticas também devem generalizar para ambientes fora da Terra. Isso significa que, quando finalmente identificarmos os sistemas vivos em outros mundos e procurarmos classificar e compreender os vários organismos que o compõem, não começaremos do zero. Teremos muito a aprender em termos de química, o que o sistema extraterrestre, em particular, usa para transportar informações hereditárias, quais os compostos químicos ele usa para o metabolismo energético e afins. Mas as forças que conduzem a evolução serão as mesmas que estão aqui. Isso significa não apenas a seleção natural, mas também a mutação e todas as outras forças. No nosso documentário, iremos conversar com astrobiólogos, saber a opinião deles sobre como a vida poderia surgir em outros mundos. E também, se existir vida fora da Terra, será que a gente conseguiria reconhecer ela como vida? Será que a vida só pode existir com base no carbono? Iremos levantar todas essas questões no documentário e se você quiser apoiar ele, quiser contribuir para que ele aconteça, clique no link aqui embaixo na descrição e faça a compra do seu ingresso antecipado.